Boa noite, CR. Meu nome é Thalita. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando da procrastinação, ira. E é um presente de Deus estar aqui. Nós acabamos de voltar de uma Celefesta incrível. E eu queria pedir para a Rosane vir aqui só um segundo, para ela fazer aquilo que eu não sei fazer em inglês, só para perguntar, para ver quem é que foi na Celefesta. Vamos ver quem estava na Celefesta? Nós somos CR. De novo, nós somos CR. Uhul! Quero que você se coloque de pé. Você ainda vai aprender. Se você não foi, você ainda vai dizer isso junto conosco em outras telefestas. E nós iremos dizer assim: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de
Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Creia nisso. Boa noite, queridos e queridas. Como é bom ver todos vocês aqui. Como é especial saber que nós temos um grupo online. Seja muito bem-vindo essa noite tão especial. E, queridos e queridas, nós tivemos realmente nossa Celefesta. E é interessante como existe algo no ar quando nós estamos próximo do outro. Quando a gente entra em um ambiente, nós sentimos a temperatura do ambiente. Nós sentimos se somos bem-vindos, se não tanto. E quando tem um grupo que
que está conectado com o outro, quando tem uma harmonia, a gente sente diferente, não sente? E é isso que o celebrando é. Celebrando não é nada mais ou nada menos que a família do nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é para ser isso que nós somos, um grupo de pessoas que estão lidando com suas áreas e conseguem falar sobre as áreas. E quando eu consigo falar sobre a minha área de recuperação, graça entra. A graça, eu dou um nome e a graça vai entrando. E o ambiente fica leve. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo eu estou trabalhando questões relacionadas à minha fala. Eu quero uma fala verdadeira. E também relacionada com a minha identidade de filha amada de Deus. Eu quero me sentir como uma filha amada de Deus. Meu nome é Roseni. Então, queria dar as boas-vindas para todos vocês. Agradecer a Deus pela vida de cada um de nós. Porque naquela porta para dentro só entra pessoas que não são perfeitas. Se você está aqui, você é perfeito, é melhor você não ficar com a gente. Mas se você acha que tem alguma coisa que pode melhorar, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E é tão bom começar a sentir as pessoas voltando, né, se reunindo depois da pandemia. A pandemia nos deixou mais distantes. Mas eu sinto que agora nós estamos começando a nos reunir. Então fique em pé se você puder, por gentileza. Dê um aperto de mão, um abraço a quem está perto, porque nós somos uma refamília. Deixa o pessoal terminar. Você começa. Boa noite, meu nome é Diogo. Sou um filho amado de Deus, lidando com a codependência, e eu sirvo com o pessoal da Infra. Boa noite, eu sou a Marta, uma filha amada de Deus, me recuperando de perdas e baixa autoestima. Eu sirvo na lojinha e na sala de perdas. Agora eu convido vocês a ler os princípios. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e, voluntariamente, me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7.
reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, lidando com baixa autoestima devido a um abuso sexual na infância. E nesse ciclo eu estou tratando umas questões financeiras. Meu nome é Alessandra. Eu sirvo no CR no acolhimento e também como co-líder na sala de perdas. E eu vou convidar vocês para orar a oração da serenidade comigo agora. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando, como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida, e supremamente feliz ao seu lado, para sempre. Amém. Boa noite. Eu tenho alguns recadinhos, queridos. Nós temos, na semana que vem, nós teremos a lição sobre o inventário diário. E quem vai estar ministrando essa lição para nós, quem vai estar falando essa lição para nós, vai ser a querida. Então, participe com a gente. Estamos chegando no fim das lições. E você que está chegando agora, não se preocupe, porque é um ciclo. Nós vamos recomeçar novamente no ano que vem. Lojinha que cuida, que nos promove, que facilita os nossos lanchinhos. Tem coisas muito legais. Então, esteja lá, veja o que você pode presentear para alguém agora no Natal. E você também pode nos ajudar nesse lanchinho que nós temos, fazendo alguma coisa. Lembra daquele tempo que na festa da panela, cada um levava uma coisinha das nossas festinhas? Vocês lembram disso? Então, se você quiser, pode trazer alguma merendinha, alguma guloseima, alguma bebezeima nas quartas-feiras, porque o nosso tempo do café não é só um tempo para alimentação, é um tempo que promove a comunhão. Então, você sai do seu grupo às 10h30 e vai ali no nosso lounge, pegue um lanchinho, um chá e conheça algumas pessoas, faz parte do programa. E a lojinha é aquela que promove os nossos lanchinhos. Nós temos um tempo de oração na sala 7A. Então, você pode participar todas as quartas-feiras, às 19h30. Se você quiser chegar antes um pouquinho e ter um tempinho de oração, você é muito bem-vindo. Não sei se a Rosa está aqui com a gente. Nós estamos pedindo que o pessoal da oração também participe com a gente. Então, você é muito bem-vindo para estar com a gente. Nós também tivemos, nessa última segunda-feira, a nossa Celefesta. Então, que vocês sentissem um pouquinho do que nós fizemos na segunda-feira, no feriado.
me foi dado como herança eterna. Tua prova do amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Muito especial, não é? Muito especial. Me chama muita atenção que Jesus Cristo, na época do ministério dele, ele caminhava com as pessoas. Ele tomava refeição com as pessoas, ele caminhava. Ele não ia para um lugar e colocava cadeiras e dava lições. Ele o fazia em comunidade. E eu vejo a família do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunidade fazendo a mesma coisa. É nos momentos informais que muitas coisas acontecem. Nas nossas telefestas, obviamente, muito acontece quando a gente está junto, muito acontece ali nos grupos de apoio de passos, mas eu estou tão contente que nós estamos voltando ao que era o Celebrando antes da pandemia. Era isso, era relacionamentos, era estar juntos, era comermos, entrar na água e brincar. Então eu queria agradecer a equipe tão linda que preparou isto. Queria agradecer muito a equipe. Vamos agradecer a Deus pela vida dessas meninas. Foi um grupo, não vou falar o nome do grupo não, tá? Eu vou falar assim, né? É o grupo do controle. Elas fizeram um controle sadio, né? Não tinha tempo de fazer. E aí foi muito legal que a Grace falou: Roseni, tem um grupo aí que acho que consegue, né? E aí elas fizeram tudo. E pensa no negócio organizado. Eu não tive nada a ver com nada. Vocês acreditam? Eu cheguei, o negócio estava pronto. Deus, isso, você não tem ideia que é um líder entender que tem pessoas capacitadas para fazer uma reunião como aquela. Então teremos outra no começo do ano, vai ser em abril, nossa primeira Celefesta. E vamos ter um retiro do Celebrando Recuperação no segundo semestre, bem como o nosso congresso. Então estamos voltando a nos reunir. Nós estamos com um pequeno problema no nosso e-mail, mas logo nosso e-mail vai estar funcionando para você que queira se inscrever para o grupo de passos que vai estar começando daqui a pouco. Muito bem, nosso programa é uma lição do livro e uma história de vida que elucida a lição. E hoje nós vamos ter o querido Arthur, que vai estar partilhando a história de vida conosco. Um voluntário querido que vai falar um pouquinho da jornada, de como ele chegou aqui, dos momentos de gratidão. Eu vou orar com ele, tá bom? Ore comigo para nós orarmos com ele. Pai amado, muito obrigada pelo Arthur. Obrigada pela dedicação dele, não só nos grupos, mas também cuidando na nossa assiduidade semanal, fazendo tabelinhas, nos ajudando a ver o nosso crescimento, pensando em nós como celebrando. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de tê-lo como a gente. Pedimos que a lição, a história de vida dele, se encontre com a nossa história de vida. Pedimos que o Senhor o abençoe ao ele partilhar o que o Senhor tem feito na vida dele. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de procrastinação e nesse momento, e já há algum tempo, recuperando e restaurando os meus relacionamentos. Meu nome é Arthur. Há um tempo atrás, num desses nossos cafés aqui no Lounge, a gente conversava num grupo e alguém, eu não me lembro quem ao certo,
me fez uma pergunta assim, do tipo: você gosta realmente de vir aqui no CR? Né? A minha resposta ela foi imediata: sim, claro, por que não? Gosto. Mas isso ficou trabalhando na minha cabeça, né? E eu me perguntava o porquê que eu gosto de estar aqui. Eu passei alguns dias com essa questão na minha cabeça. E um dado momento veio uma resposta muito clara, né? Que eu gosto de estar aqui porque eu não preciso me preocupar, entre outras coisas, eu não preciso me preocupar que as pessoas escutem e saibam do meu lado B, aquele lado que normalmente eu gosto de esconder, né? E ao contrário, como vamos fazer aqui, como vou fazer aqui hoje, vou falar sobre ele, né? E isso sempre trouxe muita apreensão para mim, porque eu nunca gostei de mostrar o meu lado ruim, vamos dizer assim, né? Mas é isso. Então eu começo falando sobre isso porque me remeteu, né? Aquilo que eu vou falar aqui hoje, aquilo que eu vou trazer aqui hoje, me trouxe essa lembrança. E essa é uma lembrança muito forte para mim, né? De que aqui sim é um lugar seguro. Aqui sim é um lugar que eu posso falar, e falo. Cheguei no CR em junho de 2018. Estava esgotado, sentindo que minha vida esfarelava como um biscoito. Tinha certeza que iria me separar naquele ano, mas esse problema já vinha se arrastando há muito tempo. Muitas brigas e desentendimentos, ameaças e agressões verbais. Não havia mais harmonia entre eu e minha esposa. Qualquer motivo era motivo para uma discussão. Falávamos todos os dias em separação. Não havia mais a cumplicidade e a amizade que tínhamos um pelo outro. Muito pelo contrário. Falta de respeito, discussões contínuas. E eu confesso que na questão da falta de respeito eu sempre fui muito ativo com ela, né? E isso sempre eu sei que causou muitas dores para ela. Desrespeitei muito ela na minha forma de explosiva, na minha forma de discutir, a ela e aos meus filhos. Não sabia aceitar uma negativa ou algo que me contrariasse. Já virava um bicho, discutia, entrava na briga. Haviam vezes em que eu não estava errado no motivo da discussão, mas eu não sabia como falar, eu não sabia como me expressar. E isso acabava gerando cada vez mais um motivo a mais de defesa e por parte da minha esposa, que era natural. Outras vezes sim, me via completamente culpado, me via sem razão. E isso me deixava mais ainda, aumentava ainda mais o meu sentimento de impotência, vergonha e de orgulho ferido. Minhas reações eram ainda mais explosivas. Aprendi aqui no CR a dar nome para esta minha área: baixa estima. Ser confrontado, pego em erro, ou então ser cobrado, são situações que me paralisavam e ainda paralisam, porque no fundo não me sentia seguro daquilo que eu fazia e achava que o outro tinha mais condição de fazer aquilo que eu estava fazendo, ou então os dois juntos, né? Não me sentia seguro e achava que o outro tinha mais capacidade que eu. Eu tinha para isso um subterfúgio, né? Quando me sentia acuado, qual era a minha defesa? Eu me fazia de mais inteligente, ou seja, não respondia, agredia, muitas vezes ignorava, e deixava passar
a minha arrogância, né, para a pessoa, não só em casa, mas fora de casa também. E o que acabava acontecendo? Me afastava do convívio das pessoas. Foi aqui também que comecei a entender que não consigo manter relacionamentos, amizades e até coleguismos por conta dessa defesa de me achar melhor, né, que os outros. Que é uma maneira para mim de evitar ameaças, né, ameaças a mim, né. Minha vida profissional nessa época estava de cabeça para baixo. Trabalho na área financeira e por conta da minha procrastinação deixava de entregar várias declarações importantes. Cheguei a pagar multas muito pesadas, né? Além de perder a confiança dos meus clientes, perder o respeito das pessoas, porque eu não dava retorno. Muitas vezes não dava retorno daquilo que havia sido pedido para mim, ou dos problemas que já haviam sido me proposto para que eu resolvesse. Muitos desses trabalhos pagos, e eu não dava a atenção devida para eles, né? O que acabava acontecendo? Perdia cada vez mais clientes e o respeito das pessoas, né? Nesse tempo, a minha insanidade acreditava que estava tudo bem. As coisas e os problemas iam se avolumando do meu lado, as cobranças iam e vinham, e eu achava que estava tudo bem, está tudo certo, vai se resolver sozinho. Não sei como, mas eu achava que isso ia se resolver de uma forma muito, muito enigmática para mim. Mas se eu não colocasse a mão para trabalhar, não ia conseguir. Nessas horas em que vinha a cobrança por conta da minha procrastinação, né, que alguém me cobrava, alguém exigia uma resposta, alguém exigia o cumprimento da minha tarefa, eu entrava num loop de medo, fuga e vitimismo, né? O medo me paralisava, porque eu não tinha a resposta que estavam esperando de mim, né? Automaticamente eu fugia. Como? Deixava de responder, não atendia e simplesmente deixava, por assim dizer. Mas o que sempre foi muito forte para mim foi essa sensação de paralisia, né? Porque eu não conseguia reagir. Eu estava naquele ponto em que eu não conseguia realmente reagir, não conseguia nem ir para frente nem para trás. Eu me refugiava onde? No vitimismo, né? Me sentia vítima das circunstâncias. Não, porque fulano não me deu o que eu precisava, eu não tive tempo, eu tinha muita coisa para fazer, mas na verdade nada disso era verdade, né? Acordei várias vezes nessa época, no meio da noite, com sensação de morte, coração disparado, suando, braços e pernas moles. Depois de um tempo descobri que eram sintomas de estresse. As consequências desse meu comportamento doentio de deixar para depois o que precisava ser feito antes, não atingia somente a mim, atingia todo o meu entorno, minha família, meus negócios, atingia meus clientes, atingia minha família maior, né? Meus pais, minha mãe, meus irmãos, sempre em algum lugar em que eu estava, minha procrastinação agia, eu me deixava envolver pela procrastinação e afetava alguém, né? E isso foi causando cada vez mais insegurança nas pessoas em relação a mim. Então ninguém podia confiar. O Arthur, peraí, vamos pensar 2 vezes antes de colocar isso na mão dele. Não, olha, não vou deixar isso para você resolver. Foi um hábito que já ia se tornando cada vez mais conhecido no meu círculo, né? Em casa era a falta de cuidado com as contas, era a falta de cuidado com a manutenção da casa, era a falta de cuidado com as coisas que meus filhos precisavam, era a falta de cuidado em todos os sentidos. Tudo eu deixava para depois. Uma ocasião, meu filho mais velho tinha quebrado o pedal da bicicleta dele, né?
E ele me perguntando: pai, vamos lá vamos arrumar o pedal, vamos arrumar. Eu fui empurrando com a barriga o assunto, até que um dia resolvi, pus ele no carro, pus a bicicleta no carro, fui no bicicleteiro, ele arrumou, menos de 5 minutos, paguei acho que R$20 ali, acabou. Quando terminou o serviço, meu filho olhou para mim assim: olha, você não foi tão difícil assim, né? Não foi tão problemático assim, simplesmente era para ir, né? Bom, ok. É engraçado como muitas vezes, lendo, né, eu vendo essas coisas, meu testemunho, lendo o meu testemunho, dá a impressão de que as coisas aconteciam assim, redondinha, né, quadradinha, uma encaixando na outra, tudo bonitinho, mas não, isso daqui na verdade era um misturar. Era procrastinação, era baixa estima, era raiva, então era uma bomba que eu tinha no meu coração e que carregava para todos os lados, né? Por essa época, minha relação com Deus era muito superficial. Minhas orações eram sempre cheias de urgência, sofridas por respostas instantâneas do tipo café solúvel, né? Costumo dizer que eu colocava Deus sentado num banquinho, enquanto eu falava: olha, fica aí, olha que eu sou um cara legal, que eu estou tentando fazer a coisa certa, que eu sou voluntário em XYZ lugares, mas você tem que me ouvir, né? Eu falando com Deus, né? E você tem que atender aquilo que eu precisava, porque sempre eram urgências, sempre eram coisas que estavam me colocando com a corda no pescoço. Saía das minhas orações e não aguentava, porque um pouquinho antes havia falado: vou colocar nas tuas mãos esse problema, mas eu não aguentava. Logo em seguida pegava de volta o problema para mim, fazia do jeito que eu queria fazer, e é lógico, não dava certo, né? Então essa era a relação com Deus que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Quando cheguei aqui no CR, fui para a sala de partilha, né? E não, ao contrário do que se possa pensar, não houve em mim 100% de melhora. Não houve um estalo de dedos, um milagre que me trouxesse, que sepultasse o Arthur antigo, né, cheio das suas apreensões, e transformasse eu em um Arthur novo. Não, isso não aconteceu. Porque Deus não quis? Porque Deus é insuficiente? Claro que não. Ele pode sim, mas eu precisava de um processo. E eu vi esse processo causando em mim essas mudanças. Isso foi acontecendo comigo lentamente, né? Do caos que estava à minha cabeça, precisei primeiro ter a sensação de ordem. Sabe quando uma casa está toda bagunçada e todos os cômodos estão com muita bagunça? Eu precisava primeiro arrumar algumas coisas para poder entender aonde eu precisaria mexer. Então minha cabeça, quando eu cheguei na sala de partilha, estava assim. A partir do momento que eu comecei a falar, a partir do momento que eu comecei a partilhar, a partir do momento que eu comecei a escutar os meus colegas, a partir do momento que eu comecei a trazer as dúvidas, as minhas dificuldades, a minha cabeça começou a criar espaço, né? Eu estava tão ansioso, tão envolvido e tão dolorido por conta tanto da procrastinação, da baixa estima e tudo mais, que eu não conseguia mais ter espaço na minha cabeça. A sala de partilha, ela funcionou para mim como uma maneira de eu me esvaziar. E me esvaziando, eu comecei a perceber aonde que eu precisava mexer. Não foi instantâneo. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento. Foi muito lento. Foram todas as quartas-feiras onde eu partilhava, vira-mexe, caía uma ficha na minha cabeça, caía uma ideia nova, eu escutava uma experiência nova que ia fazer uma diferença para mim,
Foi assim que eu descobri em mim, né, que eu procrastino quando eu não sei o que eu vou fazer. Simplesmente não sei. Então o que eu faço? Jogo esse assunto para frente. Procrastino quando tem um problema, quando eu tenho um problema com a pessoa que me pediu alguma coisa. Tive uma discussão, a pessoa pisou no meu calo, a pessoa não foi. Essa pessoa eu coloco no fim da fila. Se ela me pedir alguma coisa, ela vai ficar no fim da fila. Procrastino quando tenho algo mais legal para fazer. Não a responsabilidade. Mas eu gosto mais de olhar o Facebook. Olhar e deixo o meu trabalho para frente. Então, foram fichas que foram caindo ao longo do tempo e que foram me dando um sentido melhor para onde que eu deveria ir, ou para onde que eu deveria olhar, né? Deixa eu voltar aqui. Nunca gostei, mas aprendi a conviver com uma agenda. Eu precisava alguma coisa que me desse uma direção, né? Então eu precisava colocar uma agenda no meu círculo de trabalho, e isso me ajudou bastante, de uma maneira que eu pudesse me organizar. Foram coisas que eu fui aprendendo. Quando eu cheguei no grupo de passos, foi um momento muito importante. Demorei um pouquinho para poder aderir, para poder querer fazer o grupo de passos, porque eu achava que eu precisava de um tempo para me organizar a minha cabeça, como eu falei ainda há pouco, né? O grupo de passos foi fundamental para mim, porque ali eu consegui enxergar assuntos e coisas que eu não poderia, ou que eu achava que não eram mais importantes, ou que eu já havia superado, né? E eu fui aprender ali dentro do grupo de passos, fazer meu inventário diário. Foi ali no grupo de passos que eu consegui olhar para algumas questões que eu achava que não tinham mais sentido nenhum para mim, ou que não me afetavam. E foi numa dessas reuniões, foi um desses processos do grupo de passos, que eu parei e fui olhar para uma questão minha, do meu passado, né? Que eu consegui trazer para a superfície o que eu chamei de abandono de cuidado. Foi um período da minha vida de 10 e 14 anos em que eu precisava me virar sozinho. Eu tinha que fazer as coisas por mim mesmo, ir para a escola, comer, e não tinha ninguém que cuidasse de mim ali, porque todos tinham que ir trabalhar. Os meus irmãos, a minha mãe, todos tinham que ir trabalhar. Sim, claro, isso é uma situação até que comum, mas para mim, naquele momento, o que acontecia? Não tinha nem mesmo depois, e isso é o que me afetou, nem mesmo depois eu não tinha um cuidado. Você comeu? Você fez a lição? Você foi para a escola? Esse foi o período que eu comecei a matar a aula. E eu repeti 2 anos seguidos. Por conta disso, depois abandonei a escola. O mais difícil para mim foi admitir que foi minha mãe que causou esse abandono para mim. Que a cabeça dela estava em nos manter. Então eu não tinha dela a atenção que eu esperava ter, né? E isso foi bem difícil para mim, mas foi necessário. Foi uma ferida que eu trouxe para a minha superfície e pude trazer e falar sobre ela com mais clareza. Então eu saí do grupo de passos com mais uma área de recuperação para tratar. Hoje em dia estou mais calmo, mais sereno, continuo casado, conversamos, temos questões que não foram resolvidas ainda, temos questões que já foram resolvidas, temos questões que já foram tiradas da nossa pauta. Aprendi a me posicionar, a dizer sim e não, quando é sim e não. Estou aprendendo a respeitar as minhas opiniões, não para dizer que eu sou melhor ou pior que o outro, mas sim para poder contribuir. Tenho muitas dificuldades ainda para vencer? Sim. Não olho elas com um sorriso no rosto,
porque isso não pode acontecer. Mas eu tenho mais discernimento hoje, mais calma, mais serenidade. Eu penso, oro, peço orientação e sempre tenho respostas, porque eu estou mais calmo. Eu tenho a felicidade de ter junto de mim, ou quase sempre, ou de vez em quando, um grande parceiro meu, no meu padrinho. Uma pessoa que a gente começou conversando de quarta-feira, depois evoluiu para um café ou outro, depois foi um pouco mais adiante para assuntos em momentos de crise, e hoje eu tenho um parceiro que vai criando para mim raízes, uma raiz de amizade. Eu sirvo na sala da procrastinação. Tenho a grata oportunidade. Sirvo também no acolhimento, né, que quando eu cheguei aqui, eu recebi um sorriso muito gostoso e um abraço pela primeira vez quando eu entrei aqui no CR, e foi lá na porta, né, e isso fez uma diferença muito grande para mim. Bom, finalizando, meu incentivo, meu convite: você que vem pela primeira vez, venha mais. 4, 8, 16, 32, venha. Se você chegou aqui, é porque é importante estar aqui. Não estamos num lugar perfeito, mas estamos junto com pessoas imperfeitas que se apoiam, né? Isso faz uma diferença muito grande. Quem está em casa, que está pensando se vem ou não vem, venha conhecer aqui, venha estar conosco, venha conhecer esse programa Pensador. Eu queria compartilhar com vocês, para finalizar, o Salmo 23, que é um salmo que diz muito sobre o meu coração, sobre a minha vida. Eu aprendi esse salmo com a minha avó. 5, 6 anos mais ou menos, ela dobrava a minha mão, mandava fechar os olhos, né, e recitava para mim esse salmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Leva-me para águas tranquilas, dá descanso à minha alma e restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro como a morte, nada temerei, pois estará comigo sempre. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus opositores. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo com que meu cálice transborde. Sei que sua bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Obrigado por me ouvirem. É interessante porque nós achamos durante muito tempo que o celebrando era apenas para dependência química, compulsão sexual, álcool e drogas. E mal sabíamos que tem tantas áreas de recuperação que causam tantos danos. E uma das minhas áreas de recuperação é a procrastinação, e causa tantos danos. É tão lindo quando alguém chega e partilha com a gente das vitórias que tem recebido nessa área, na área da recuperação da pessoa. Isso nos torna mais humanos, queridos e queridas. Quando eu consigo perceber as áreas, quando eu dou um nome, e as áreas com as quais nós chegamos, é só a ponta do iceberg, é só uma pontinha. Aí, conforme a gente vai dando nome, o Senhor permite que a gente vai
entrando e percebendo que é só a pontinha do iceberg, que tem coisas a serem trabalhadas, e é um dia de cada vez, e como o Arthur falou, elas ficam todas entrelaçadas, né? Elas ficam todas entrelaçadas. Então, que especial estamos em um lugar em que podemos ser olhados com dignidade, em que as pessoas nos abraçam na entrada, agora a entrada é ali, em que a graça de Deus vai se manifestando. Então, a pergunta que vem ao meu coração para nós partilharmos os nossos grupos de apoio é: qual é ou qual está sendo o meu fundo de poço? Qual foi o meu fundo do poço? Ou qual está sendo o meu fundo do poço? Porque quando eu estou naquele lugar, é quando eu consigo imaginar qual é, de fato, que me leva a essa ponta do iceberg, né? Eu só mudo quando a dor de mudar, quando a dor de ficar fazendo a mesma coisa é maior do que a dor de mudar. Eu só mudo quando a dor de continuar fazendo aquilo é maior do que a dor de mudar. Então, normalmente eu mudo quando eu estou naquele fundo do poço. Quando não tem mais jeito, aí eu entendo que eu preciso de uma mudança. Então, nós vamos cantar com essa música preciosa. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E você que está aqui pela primeira vez, você vem aqui à minha direita, que tem um grupo que vai falar um pouquinho do que é o Celebrando. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música. E como eu disse, no grupo de apoio, qual é ou qual foi o meu fundo do poço? Ele continua sendo
Amém. Ele continua sendo bom, apesar de nós. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, se direcione aqui à minha direita e boa partilha a todos. Podem ir para os seus grupos.